Meus amados, graça e paz, bom dia. Nós somos gratos a Deus, em primeiro lugar, pela salvação, e eu agradeço a você que está compartilhando comigo, está inscrito no meu canal, que o bendito Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua família, que Jesus Cristo esteja lhe assistindo em todos os sentidos da sua vida e da sua família. Meus amados, antes eu gostaria de fazer um convite a você. Se você puder, inscreva-se neste canal, Pastor Antônio José Pereira. Toque aí no sino, aqui está aí ao lado, inscreva-se, deixe o seu comentário, manda a sua crítica, nos ajude. Combinado? Que Deus te abençoe. Vamos ler a palavra de Deus. Eu vos convido para nós lermos a palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz. Essa palavra que transforma a vida do homem, de um homem que... uma vida sem sentido, podemos dizer assim, mas esta palavra transforma a vida de um homem e um homem cristão, e um homem temente a Deus, porque a palavra de Deus, ela é a palavra inerrante. Eu lhe aconselho neste dia, leia a Bíblia, junte-se a um grupo aí no seu condomínio, aí na sua casa, na sua empresa, onde você estiver, no hospital, onde você estiver nos assistindo, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, que ela vai ensinar o caminho em que você deve andar. Amém? Vamos ler, meus queridos, neste dia, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, no versículo de número 35. Diz assim a palavra de Deus: E naquele dia, sendo já tarde, despediu-lhe Jesus e passou a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, e assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo-se de água, e Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Ele o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que morramos? No verso 39 diz assim: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te. Glória a Deus. Que o bendito Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Meus queridos, nós estamos neste dia falando um assunto muito lindo, o milagre que Jesus realizou neste dia, e muitos milagres foram feitos por Jesus. E aqui a palavra de Deus diz que Jesus acalma uma tempestade. Meus amados, é tão difícil quando a gente está vivenciando momentos de angústia, momentos de dores, momento que vem causando-nos grande tempestade. E a Bíblia diz que Jesus ali, ele está vivenciando o seu ministério. Eu gosto de focar muito essa parte que Jesus, ele está vivenciando o seu ministério ali, pregando o Evangelho, transmitindo para as pessoas humildade, mansidão. E a Bíblia diz que ali passava Jesus e despertou para outra margem, e ele e seus discípulos e a multidão, e ali estava um barco. E a Bíblia diz, meus queridos, que levantou-se uma grande tempestade.
no barco ali, foi um grande vento que aconteceu. Ali o vento soprou e a tempestade, aquele vento foi muito forte. E as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. Era um momento muito difícil, meus queridos, para os discípulos. Era no momento em que ele estava ali no barco e eles viram que levanta-se aquele grande vento, forma aquela grande tempestade e agora o barco começou a encher de água. Seria um momento muito difícil, né? Para os discípulos. Me permitam. Um certo dia eu estava atravessando um mar, já faz anos, eu era bem mais jovem, e eu deparei em um rio, e ali abriu um vulcão, que chama assim um vulcão, e eu fui puxado pelas águas. E eu andei bastante na água a ponto de perecer. Mas Deus, Ele é grande, Jesus, Ele é maravilhoso. Jesus operou maravilha ontem, hoje, amanhã e sempre. E ali eu clamei ao Deus eterno. E o Espírito Santo de Deus me conduziu até a margem daquele rio. E ali eu me segurei numa árvore e Jesus me livrou da morte. É o mesmo que aqui com os discípulos. Os discípulos estão no barco e agora, quando se levanta aquele vento forte, aquela tempestade, a água subia, cobria o barco, bem mais alto do que o barco, e começou a entrar água no barco. E os discípulos agora, eles se assustaram, eles tiveram medo. Então, Jesus estava, interessante que Jesus estava na popa do barco, Jesus estava dormindo ali, com a cabeça ali encostada no travesseiro, e Jesus estava muito tranquilo. Mas os discípulos estão angustiados. O barco está entrando água, mas Jesus estava no barco. Há um ditado que as pessoas dizem: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Na verdade, com Cristo no barco, tudo vai bem. Mas é necessário que Jesus esteja no barco. Porque se Jesus não estiver no barco, o barco perece. E a Bíblia diz que os discípulos agora, eles se acordaram, eles despertaram e chegaram a Jesus e disseram: Senhor, não se dera, mestre, que nós venhamos a morrer. E agora Jesus levanta a mão e Jesus acalma a tempestade. Quer dizer para você, meu amado, não sei qual a tempestade que está se levantando neste dia na sua vida. Mas eu quero te dizer que Jesus é aquele que acalma a tempestade. E a Bíblia diz, meus amados, que os discípulos disseram: Senhor, desperta, mestre, nós, não importa que pereçamos. Jesus, meus discípulos: Senhor, o Senhor não se importa com a nossa vida? O Senhor está vendo o que está acontecendo e o Senhor está muito calmo, o Senhor muito tranquilo. Mas, meus queridos, uma das coisas que nos chama a atenção é que Jesus queria mostrar para os discípulos que ali estava aquele que acalma o vento. Ali está aquele que dá limite às águas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: disseram, mestre, não te dê que nós perecemos. E repreende. E Jesus agora, ele repreende o vento, acalma o mar. Simplesmente não houve nenhuma arrumação, não houve nem um jeitinho, não houve nada ali diferente, não houve ali nada de religião. Não, ali foi simplesmente Jesus estendendo a mão e disse: aquieta-te, mar. Oh, glória! E a Bíblia diz que o mar se aquietou.
e houve grande bonança, o vento se aquietou e fez grande bonança, porque onde Jesus está, a paz, onde Jesus está, acontece bonança, e não há vento tenebroso, não há tempestade que Jesus não pare. Verso 40 diz, então lhe disse, por que sois assim tímido, como se que não tivesse fé? Jesus chega para os discípulos e diz, por que vocês estão tímidos? Como se fossem pessoas que não tivessem fé. Meus queridos, é um momento difícil, é um momento em que se põe a fé em prova. Se põe a fé à prova, provar a fé, confiar em Deus. O momento era difícil, a tempestade era forte. Mas Jesus disse, por que temeis? Lá em 8 de Mateus, a Bíblia fala desse texto também, em Lucas também, no capítulo Mateus 8, 23, Lucas 8, 22 a 25. E a Bíblia diz que ali está Pedro. E Pedro disse, Senhor, és tu? Manda que eu vá ter contigo sobre as águas. E a Bíblia diz que Jesus disse, vem Pedro. E Pedro agora começou a andar sobre as águas. Aleluia, glória a Deus. E quando Pedro está andando, Pedro tirou o foco, perdeu o foco de Jesus. Pedro não fixou o seu olhar em Jesus, mas ele olhou para a direita, para a grande tempestade, o grande mar. Ele olha para a esquerda e a Bíblia diz que Pedro agora começa a descer de água abaixo. Pedro passa a perecer. E Jesus vai lá, pega nos braços de Pedro e diz, levanta-te, homem de pouca fé. Meus queridos, meus amados, é muito bom. Verso 41 diz, e ele, possuído de grande temor, dizia uns para os outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. O meu convite neste dia é para você entregar a sua vida a Jesus. O meu convite para você neste dia é para que você possa firmar a sua fé em Jesus. Não firme a sua fé em ninguém, mas só em Jesus. E no momento da tragédia, no momento da dificuldade, no momento das dores, do sofrimento, Jesus está contigo. Jesus está calmo. Como quando ele diz, por que vocês estão tão preocupados? E a palavra de Deus diz que, mas Senhor, nós estamos perecendo. Mas Jesus diz, sossegai, eu estou convosco, não temas, eu sou o Senhor, eu estou contigo para te livrar, não se preocupe, levanta a cabeça, enfrenta a tempestade, o vento está se levantando, ao contrário na tua vida, levanta a cabeça. A nuvem está escura, levanta a cabeça. A nuvem está... As coisas estão difíceis, confia em Deus. Salmista, ele, escrevendo o Salmo 37, ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele satisfará o desejo do teu coração. Amém? Que o bendito Deus te abençoe, meu querido, esteja abençoando aí a sua família, e tenha um bom dia. Até o próximo encontro. Fica na paz.